Dando continuidade à nossa matéria de profetas, os porta-vozes da mensagem de Deus na Terra, lições IBAD, para quem está acompanhando, página de número 82, análise dos principais aspectos do livro do profeta Miqueias. Bom, Israel e Judá estavam comprometidos com o pecado e certamente corrompidos por ele. Esta é uma análise, digamos assim, infelizmente pontual acerca deste livro. Mas além do contexto espiritual e idólatra, Miqueias capítulo 5, capítulo 1, versos 5 a 7, havia a questão da maneira como os pobres, olha só, eram tratados pelos ricos e pelos governantes do povo. Lembra aquela fala que Jesus falou, que Jesus expressou dizendo: eu tive fome, você não me deu de comer, tive sede, não me deu de beber, estive nu, não me vestiu, estive preso, não me foste visitar. E me parece que essas expressões, digamos, de caráter social, são fundamentais para a questão da postura de um salvo. Então, Jesus deixa claro, quando as pessoas dizem: tá, mas quando que a gente viu nessas condições? Aí Jesus responde: olha, quando vocês viram um desses meus pequeninos, vocês viram a mim. Ou seja, se fizer para eles, está fazendo para mim. E pelo fato de vocês não fazerem para eles, vocês não estão fazendo para mim. Então Jesus deixa claro essa questão social. E me parece que Jesus, a Bíblia como um todo, o próprio Deus do Antigo Testamento, Miqueias vai mostrar isso, ele leva muito a sério a questão de ajuda ao próximo. E quem é o nosso próximo? Eu sou cristão, o meu próximo é um outro cristão. Eu sou de uma igreja, o meu próximo tem que ser desta igreja. Não, o próximo é todo aquele necessitado que estiver em seu entorno. Esta é a ideia da Escritura. Então, esses aspectos do livro, que está na página 82, página 83, para quem tem o livro, é muito importante vocês analisarem, vai se estender até a página de número 84, e na página 85 tem algumas reflexões acerca da mensagem de Miqueias. Aqui eu cito uma, pelo menos. Miqueias aponta para a necessidade de conhecer verdadeiramente a Deus, de maneira que o cristão o conheça na intimidade e lhe ofereça o verdadeiro e genuíno culto. Este culto procede da vida, é feito em verdade e sem máscaras. O profeta deixa claro isto no livro. Deus não recebe o culto hipócrita e não se agrada de corações divididos. O profeta Miqueias esclarece o que é o verdadeiro culto, quando ele diz o seguinte, abre aspas para o Miqueias, capítulo 6, versos 6 até o 8, ele diz o seguinte: como me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiro, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelos pecados da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? Observe o contraponto que ele faz. Ele traz aqui a prática do que era o culto naquela mentalização, digamos, sacerdotal, entrega de sacrifícios e assim por diante, mas essa entrega era uma formalidade, era apenas uma, digamos, uma máscara, um fingimento, era hipocrisia pura nesta época. Então ele está dizendo o seguinte: eu quero que você ande humildemente, ame a beneficência e assim por diante. Aqui está sendo mostrado o que é o verdadeiro culto. E tem muita pompa, digamos, litúrgica, religiosa por aí, que Deus está distante, que Deus não quer nem saber por causa da tal da hipocrisia. Página 85, bem baixo lá. Não se pode esquecer nunca que o culto verdadeiro não é aquele que acontece nos templos durante um curto período de tempo.
esse culto é essencial, claro, com toda certeza. Não quero tirar essa questão e nem o profeta está tirando, pois a igreja adora a Deus na coletividade e no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo precisa se reunir. Porém, o culto essencial e verdadeiro é aquele que ocorre durante as 24 horas do dia, durante a semana, quando não há trabalhos coletivos na comunidade cristã. E esse culto volta a ser exatamente aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana. Vocês estão lembrados muito bem da passagem bíblica no Evangelho de João, que o Senhor procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E é o tipo de adorador que o Pai está procurando. Procurando por quê? Será que Deus não sabe onde estão esses adoradores? A questão ali é metafórica. Se o Pai está procurando, é porque são poucos que têm esse comportamento de adorar a Deus em espírito e em verdade. Essa é a grande questão. E finalmente, na página 86, tem uma questão para reflexão acerca do livro do profeta Miqueias, que nós tratamos, que diz o seguinte: em sua opinião, quais são os malefícios trazidos por um culto não verdadeiro, formal e sem vida? Aí eu peço que vocês apreciem Romanos, capítulo de número 12, para que a gente tenha uma ideia, basicamente, do que essa questão está querendo dizer para mim e dizer também para você. Capítulo 3, Naum, a sentença final dos assírios. Naum foi o profeta que Deus usou para anunciar o juízo e a punição para um dos povos mais sangrentos e cruéis das Escrituras, os assírios. Enquanto Jonas pregou uma mensagem de arrependimento, misericórdia e graça, Naum profetizou a morte e a destruição da poderosa Assíria. Tal qual foi profetizado, assim aconteceu. Autoria, local e data dessa escrita. Há poucas informações biográficas sobre o profeta Naum. Seu nome significa consolação e ele é citado nas escrituras uma única vez, sendo chamado de Elcosita. Naum, verso 1 do capítulo 1, que diz assim: peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Elcosita. Elcos era uma cidade de origem, era sua cidade de origem, melhor dizendo, embora não se tenha muita certeza ou clareza. Feinberg, ele apresenta 3 sugestões sobre Elcos. O autor afirma o seguinte: primeira sugestão sobre Elcos, sendo Naum o Elcosita. Era uma cidade situada a cerca de 38 quilômetros ao norte de Nínive, de nome Elcos, na Assíria, onde estaria o túmulo do profeta, mas não podemos dar crédito a essa opinião, baseada numa tradição que data do século XVI. Número 2. De acordo com Jerônimo, tradutor da Vulgata Latina, no caso, era uma pequena aldeia na Galileia. Esta posição tem muito a recomendá-la, embora não possamos afirmar que Cafarnaum, literalmente a aldeia de Naum, tenha recebido seu nome de nosso profeta, ou desse profeta. O nome não era incomum em Israel. Número 3. A terceira sugestão colocaria Elcos no sul de Judá. Talvez não incorramos em erro, crendo que o profeta nasceu na Galileia e mudou-se para a Judéia, onde ministrava a palavra do Senhor. Então são essas 3 sugestões que apontam a origem de Elcos, ou seja, a cidade natal do profeta Naum. Não podemos bater o martelo em nenhuma das 3. Fica para sugestão e para conhecimento daqueles que estão me acompanhando. Acerca da escrita do livro, os teólogos têm demonstrado que Naum foi autor da obra que leva o seu nome, e sua produção teria sido feita por volta do ano 654 a.C., quando no Amon, uma cidade importante de Tebas, no Egito, ela foi conquistada por volta de 661. Naum 3:8 diz assim: és tu melhor do que Noamon,
que está situada entre os rios, cercada de águas, tendo por esplanada o mar, e ainda o mar por muralha, fazia uma associação do período com essa declaração do profeta. Outros sim, a mensagem foi declarada antes da queda de Nínive, que ocorreu em 612. O livro pode ter sido escrito em Judá, pois nos deixa esta impressão. Essa declaração é de Bento e Plácido. Qual é o tema do livro do profeta Naum? Naum é a continuidade do livro de Jonas, praticamente, no tocante ao juízo que viria sobre a Assíria. Cerca de 1,5 século antes, em 760, Jonas anunciara o juízo, porém o arrependimento manifestou-se no coração daquele povo, de maneira que Deus declinou da sua sentença de destruição. Porém, agora, com Naum, em aproximadamente 630, era chegado o tempo da severa punição. Os assírios eram cruéis com os demais povos, conforme foi estudado anteriormente em várias citações, tanto de Jonas, bem como deste próprio livro aqui de Naum. E observe um fato interessante: Jonas prega, o povo se arrepende. Passa-se o tempo, chega o período do profeta Naum, basicamente os descendentes daquele povo que experimentaram a misericórdia de Deus, a consolação de Deus, a mudança de panorama, de juízo na época de Jonas. Esse povo aqui, eles recebem a justa retribuição. Um período de arrependimento, um período novamente de volta às suas crueldades, que eram tão peculiares aos assírios, agora são totalmente destruídos na época do profeta Naum. Página 89, temos aqui um contexto histórico. A Assíria estava no poder e depois da pregação de Jonas viu-se novamente na idolatria, praticando toda sorte de violência, além de ostentar sua completa arrogância, soberba. Basta ler o que Naum disse acerca disso, para que se perceba o grau de complexidade que envolvia a poderosa nação. Eu vou ler aqui para vocês Naum capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 3. Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina. Não se aparta dela o roubo, estrépito de açoite há, e o estrondo do ruído das rodas, e os cavalos atropelam, os carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada, flamejante, lança relampejeante, e haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos tropeçarão nos seus corpos. Olha que quadro tétrico, terrível, que é aplicado a crueldade desse povo assírio, corroborando evidentemente com aquilo tudo que o profeta Naum declarou contra esta nação. Qual é o contexto espiritual e religioso dessa época? Foi estudado no capítulo onde se trata do profeta Jonas, que Nínive era uma cidade idólatra e pecadora. Além dos cultos aos seus deuses, a cidade entregava-se à feitiçaria e toda sorte de imoralidades. Deve-se trazer à memória o texto que fora citado, que eu citei para vocês há instantes atrás, capítulo 3, como era cruel esse povo assírio. E aqui na página 91 temos análise dos principais aspectos do livro do profeta Naum. Naum anuncia que Deus iria julgar Nínive, ou seja, Deus iria julgar os seus inimigos, aqueles que se levantam contra Judá. Quando isso acontece, Judá sentiria profunda alegria pelos feitos do Senhor para com ele, pois Yahvé é justo e faz justiça para com os seus amados. A justiça, a misericórdia e a bondade do Senhor são relatadas logo no primeiro capítulo, enfatizando o caráter nobre do Deus de Israel. Somente um Deus justo pode trazer justo juízo, baseado em balanças fiéis. E essa análise, ela se estende, página 91, como eu citei, página 92 e página 93. E bem embaixo ali nós temos uma questão para reflexão acerca deste livro. Em sua opinião, como é possível aplicar a mensagem de Naum para os tempos atuais? Naum trouxe uma mensagem de total destruição a uma nação, e essa destruição aconteceu.
Como que a gente pode aplicar essa mensagem para os dias atuais? Eu peço a sua opinião e para a gente pensar acerca desse tema muito importante, o justo juízo de Deus.